venha conosco, venha conosco, venha conosco. Hasta la vista, baby. Venha comigo se quiser viver. Venha conosco. Jiraya, vai pagar pelo que fez! Você está na Vila Cash. 街の人の味方がぶつかって一人ぼっち Estamos aqui em mais um AzilaCast! Aqui é Joel Suki. Eu sou Toguro! Aqui é Telos e eu sou fã do Mestre Jeremias. E já que ninguém usou, pensei que iriam utilizar. Aqui é o Neto Mário e eu não conheci o outro mundo por querer. Eu ia colocar essa, pensei, mas pensei duas vezes. Eu tinha preparado 3 porque eu tinha certeza que alguém ia usar essa daí, mas beleza. E no episódio de hoje vamos falar sobre um dos animes de maior sucesso, Yu Yu Hakusho, rapaz. Pra quem não se tocou. Pra quem não se tocou das frases, né? Justamente. Sendo que com a frase do Manel de que o cara não matava nada. Mas sendo que já tem uma corrente aí nos comentários que o pessoal adora as frases de abertura do Manel. Né? Mas o Yu Yu Hakusho, ele marcou uma era na televisão brasileira e no Japão também, né, cara? Sim, e ele é polêmico porque tem gente que diz... Ele estreou quase que junto, pouca coisa depois dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso. E os Cavaleiros do Zodíaco em si marcaram época, mas tem gente que acha Yu Yu Hakusho muito melhor. Diz que o anime foi muito mais marcante. A gente vai discutir esses e outros temas no programa. Mas vamos lá, vamos pros e-mails. Vamos lá, e-mail. Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do AzilaCast. As nossas cartinhas. Envie e-mails para o AzilaCast com sugestões de pauta, suas histórias, críticas e elogios. O endereço do e-mail é o azilacast@azileitor.com.br. E a gente também tem um Twitter, que no caso é o @azileitor. E só ressaltando, se você gosta do programa, se você tá gostando, se você não tá gostando, se você tem sugestões, mande e-mails, peça matérias, peça temas do cast. Se você tá acompanhando o site Azileito e gostou de um post, comente, peça mais posts daquele estilo, que tudo que for enviado a gente vai estar lendo e vai estar tentando atender aos ouvintes da melhor maneira possível. Exatamente, envie e-mails, comente lá no site, rapaz. A gente gosta do feedback aí da galera. E o nosso contador também. Ele que mandou a gente dizer isso. Quanto mais comentários, com certeza, mais ele fica feliz. Ajudem ele. Não é nem pela gente não, mas porque o nosso contador tem 2 filhos pra criar e tal. É verdade. Quebrem o galho dele. Primeiro e-mail. Hugo Lélio. Vocês esqueceram de mencionar sobre os campeonatos de Kung Fu. Sempre que ia começar a luta, os competidores ficavam nervosos e brigavam igual aos Chaves. Foi mesmo, né, cara? Puxa vida, o negócio dos campeonatos eu até me arrependi de não ter lembrado, porque tinha até a lendária história do tio Follips, né? Eu me lembrei dessa, do tio Follips, que ia até em campeonato, cara, que a gente apelidava os caras lá. E apareceu esse cara, né, que era tipo um gordinho lá, meio parecido o tio Phil pra quem não sabe, o seriado Um Maluco no Pedaço, que ele era altamente parecido o tio Phil. Aí a gente colocou no apelido do cara de tio Follips, né? E não à toa, porque ele não era só grande e gordão não, mas ele era tipo meio
o maioral lá da área, você olhava pra ele, mas ele, não, mó pai, não sei o que. E um bocado de cara perto dele e tal, dando atenção. Os caras, não, mano, o tio Foleps aí, esse bicho quebra 20 cabos de vassoura enrolado de um chute. Vixe, Meu Deus do céu. Só que o tio Foleps não era carismático, acho que a gente não ficou até a luta dele não. Não sei nem se ele lutou, mas esse campeonato em si foi interessante. Realmente merecia ter sido comentado, mas fica para um próximo cast sobre campeonatos e competições. Com certeza, vão ter outros casts sobre artes marciais. E o próximo e-mail é do Vandeilson Menezes. Ele diz que o cast está cada vez melhor e engraçado. Gostaria de sugerir um AsilaCast sobre Cavaleiros do Zodíaco. E também segue o link de um possível filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas esse aqui eu ainda não vi, mano. Mas esse aqui é aquele do maluco que usa um escorredor de arroz na cabeça. Não, cara, é um filme 3D, um possível filme live action em 3D do Cavaleiros do Zodíaco. Mas tu já viu do cara do escorredor de arroz, mano, na cabeça? Escorredor de arroz? Eu vou botar o do cara do escorredor de arroz na cabeça também. Ele é bom. O do 3D é bom, mas o maluco lá também ficou melhor. O Cavaleiros, com certeza, a gente vai... Ah, com certeza, cara. Fazer um cast. Até porque, ultimamente, eu mudei a minha visão de Cavaleiros do Zodíaco. Eu pensei que, até pouco tempo atrás, Cavaleiros era legal só porque era estereotipado e por causa do lance das armaduras, que durante muito tempo foram sonho de consumos da infância do pessoal. Com certeza, Só que... Com os bonecos também, né, cara? Aqueles bonecos ali dos Cavaleiros era iradíssimo. A história é muito bem embasada, só que isso aí vai ficar pro cast do Cavaleiros, muito em breve. Com certeza. Próximo e-mail aqui é do Kazama. Eu conheci a locadora do Tony. Olha aí, cara. Quem não conheceu, né? E ele comenta aqui, tinha também a parada que você levava sua carteira de identidade ou de estudante, e se naquele dia fosse o dia do seu aniversário, você ganhava 1 hora de graça. Só que tinha uma parada que a galera fazia várias carteiras com datas diferentes pra tentar jogar de graça no Tony. Só que o Tony é o Tony, né, cara? Se ele sempre descobria essa falcatrua. E não queira nem imaginar o que acontecia com quem ele descobria. Porque... E o próximo aqui é do nosso querido amigo Anônimo. Ele... que o cara não disse o nome, a idade, nem onde vive, então... E ele comenta o seguinte: estou enviando esse e-mail em anônimo para comentar que fiz muito a parada da troca de chip dos cartuchos de Master System. Mas por isso o cara vai abrir o jogo e não quis revelar. Mas se a gente quisesse, a gente podia ir atrás do IP do cara e descobrir quem é. Mas ninguém vai fazer isso aí não. Porém, passei a maior vergonha da minha vida na época que um amigo meu tinha comprado um Master System, o console dele veio com cartucho do Ayrton Senna. Meu irmão, esse cartucho era massa. O cara falou agora, eu me recordei que um amigo meu tinha, me emprestou e o jogo era bom. Beleza. Aí a mãe do amigo desse cara deixou o cartucho na casa dele para ele poder testar, porque por algum motivo esse cartucho não estava funcionando na casa do devido proprietário. Tudo bem. Aí o malandrilson pegou o cartucho e acabou viciado, mano, no Ayrton Senna. E aí o que foi que ele fez? Ele não se identifica aqui, mas vai que o cara era da Rapaz do Babau, né? Aí o cara foi na mó cara dura e trocou o chip, mano, do Ayrton Senna pelo do Alex Kidd. Que como se não bastasse, já vi na memória, não valia um bombom, mano, Alex Kidd naquela época, não menosprezando o jogo, mas porque todo mundo tinha. Beleza. Aí pra fazer, vamos dizer, pra ser aquele golpe de mestre, pra tu ver a mente criminosa do cara, mano. O cara arrancou umas bobinas do cartucho do Alex Kidd pra propositalmente o bicho não funcionar, mano. Mas não é que o cartucho do Alex Kidd pegou, mano. E a mãe do cara descobriu a parada toda e todo mundo descobriu que eu trocava os cartuchos e nunca mais fiz isso na minha vida. Esse final ele abreviou, mas deve ter dado uma confusão federal, mano. Deve ter rolado mãozada.
briga de família, os vizinhos nunca mais devem ter se falado, esse bicho teve que sair do bairro. Agora eu imaginei aqui, meu irmão deve ser aquele tipo da situação que o cara fica pequeno, né, mano, a cena. Cara, que é isso, cara? Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas não façam isso, o Babau até hoje não foi pego, mas... Não façam isso, não é exemplo pra ninguém. E um último e-mail aqui que a gente tem é do Flamarion. Meu irmão, esse bicho aí é... O Flamarion, mano. Aí ele comenta aqui, o Azila Cast de Kung Fu foi excelente, mas eu achei que o cast teve muitas piadinhas de duplo sentido. Eu também achei, cara, mas é porque assim, na hora que a gente tava gravando, eu acho que a gente ficou tão empolgado que não percebeu, mano. E também tem aquele lance, mano. O pessoal da Zilla Cash, apesar de ter o espírito jovem, não são tão garotos de ficar naquela putaria, não sei o que. Eu me sentei, mano. Me sentou, hein? Com certeza. Só que realmente, depois que a gente ouviu, ficou realmente meio nítido de que uma outra palavra e tal, o cara ficava meio... Mas vamos lá, vamos pro cast. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Yoshihiro Togashi, o autor da obra Yu Yu Hakusho. Na verdade, ele nasceu em 26 de abril de 66, em Yamagata, no Japão. Ele começou a desenhar mangá no ensino fundamental, não foi, cara? Foi. Todo desenhista de mangá consagrado, o cara já começa ali no ensino fundamental, com seus rabiscos. Pra quem não sabe, já que esse é o primeiro cast que a gente tá fazendo sobre animes, né? Isso. No Japão, pra se fazer um paralelo, anime é como se fosse novela aqui no Brasil. Tipo, os animes são muito bem conceituados e tal. É realmente uma profissão glamurosa. E os animes, em sua grande maioria, eles são baseados em mangás. No Japão, é comum as crianças, em vez de quererem... Aliás, junto com aquela vontade de ser jogador de beisebol, de jogar futebol... Eles querem serem mangakas, né? Que são os desenhistas de mangá, porque no Japão realmente é um emprego de futuro, que dá muita grana. Isso, eu já ouvi histórias também que a caligrafia do Japão ajuda muito no traço do mangá, porque a caligrafia no Japão é aquelas letras todas, os kanjis todos desenhados, né? Doido, né? Basicamente é um desenho que você... Galera não escreve, desenha, né? Isso. E esse estilo de caligrafia ajuda na hora de fazer os desenhos. Isso. Só que na época que o Togashi estava no ensino fundamental, ele tinha entrado para um grupo chamado Grupo Belas Artes. Esse nome aí é meio duvidoso. Mas eu falei frescando, mas realmente normalmente os cursos relacionados à arte são chamados de belas artes mesmo. Na verdade, no Japão, os colégios japoneses, eles têm essa questão de grupo, né? Tem o grupo dos... Na verdade, são os clubes, né? Isso. Quer dizer... Os clubes. Você tem um grupo de... O grupo do Cebolinha, né? É verdade. Na verdade, toda atividade extracurricular eles denominam como clube, né? Isso. Só que o Togashi, na época, quando ele terminou de fazer o ensino fundamental, que ele entrou na faculdade, ele queria ser professor, na verdade, de educação. Olha aí, mano. Tem uma história dele que ele diz que nos horários de folga dele, ele gostava muito de ficar jogando nos arcades que tinham perto da casa dele. Só o cara ali entrando no Azila Cast passado ali. Pois eu ia dizer isso. Provavelmente ele deve ter ouvido ali o nosso último Azila Cast. E jogava Tetris, cara, lá nos... Nosso último não, é o penúltimo. O Azila Cast número 2. Togashi, ele ficava muito nervoso quando ele ia dar as aulas dele. Porque todo professor... Peraí, mas ele chegou a lecionar?
Ele chegou a lecionar aulas. É, beleza, ele devia ser tipo liso naquela época, ele era um monitor lá só pra quebrar o galho e Só tal. que ele deve ter assistido muito a escolinha do professor Raimundo, né? Na É época. porque ele deixou o bigode, foi. Então ele desistiu pra ser mangaká de vez. É aí Meu que irmão, eu tô vendo uma foto desse bicho aqui. No tempo dele da faculdade, o cara tem que postar. Cadê o quê? Cadê? Vai ver o naipe do cara, peraí. Que pariu! É não, mas esse bicho aí não tá com naipezão de mafioso, mano. Caralho, bicho. Quando ele saiu da faculdade, ele levou um dos trabalhos dele pra Young Jump, na época a Shueisha, a grande editora e famosa lá do Japão. Eu considero a Shueisha, na verdade, como se fosse uma Marvel japonesa. Não, mas peraí, a Shueisha ela não é só tipo a gráfica propriamente em si que imprime a parada, não? É, a editora. E a Shonen Jump, mano, não é a editora, não? Todo mundo quer fazer o mesmo trabalho, né? Bem, A Shonen Jump é a revista na qual é publicada os mangás. Ah, beleza. Que é muito difícil mesmo você, um mangaka, início de carreira, conseguir assim uma publicação logo de cara, né? Em 1989, o Togashi, ele conseguiu ganhar o prêmio Tezuka Awards, que é como se fosse um Oscar dos mangás lá no Japão. A partir desse momento é onde ele se torna realmente um profissional. E a concorrência do Tezuka Awards, ela é aberta. Vamos dizer, o mangá é publicado numa revista de circulação nacional, o pessoal vê, avalia, dá nota e isso embasa os juízes, normalmente são 5 juízes, para darem a nota final. Isso. Que valoriza mais o trabalho, devido ser mais criterioso, de uma abrangência maior. E pra quem não tá relacionando, esse prêmio Tezuka é um prêmio em homenagem ao Osamu Tezuka, o criador do Astro Boy. E o Togashi ganhou na época, em 89, com um mangá chamado Okami Nante Kouwakunai. E nessa época, foi a época que a Shueisha, ela caiu em cima do Togashi com tudo, não foi? Aí em 1989, ainda no ano de 1989, ele lança pela Shonen Jump o Shouwaru Cupid, que é o primeiro mangá dele realmente como profissional da área de mangá. E a Shonen Jump é famosa no Japão, porque ela publicou vários mangás de sucesso, como por exemplo, Dragon Ball, Cavaleiros, Naruto, Bleach e One Piece também são da Shonen Jump. Vixe, doideira. É. Aqui comanda, é? Daí o que acontece? Pera aí, ainda no Shouwaru Cupid, vale ressaltar que pra mim esse mangá aí já se destacou e o autor também mostrou um pouco de impetuosidade dele, porque pra quem não sabe, esse mangá aí, macho, o protagonista é um travecozão muito doido. Esse aí realmente eu não sabia. Aí beleza, o cara lendo as histórias melosas e tudo aí do meio pro final o cara descobre que a meninazinha é um homem, mano. O cara, vixe, meu, que porra é essa? Cara apaixonado com a meninazinha aí. O que é que tu faria, Só tem um- se fosse contigo? Fosse comigo o quê? Não, mano, pode se abrir, mano, fica só aqui entre nós três, mano. Eu descobri Não, que Que a tua namorada é um que eu- homem, mano. Não, é putaria aí dele. Aí o que acontece? Ainda em 1990, Togashi levou uma nova proposta para Shonen Jump. Essa proposta ela seria o primeiro grande sucesso do Yoshihiro Togashi. E ele levou o Yu Yu Hakusho pra Shonen Jump. Vixe, meu irmão. O Togashi ele é fascinado por essa onda de espiritismo e ocultismo. Tudo. Eu não diria nem que ele é fascinado, não. Eu diria que ele é perseguido ali. Tem uma história de que quando ele estava escrevendo Yu Yu Hakusho, ele disse que ele via assombrações no apartamento dele. Sim. E aí quando ele decidiu escrever o Yu Yu Hakusho, que ele criou o personagem do Yusuke Urameshi, ele parou de ver assombrações. Era só o sinal, era. Ei, mano, agora será que o Yu Yu Hakusho foi psicografado, hein? Cara, Não, mas isso é uma teoria válida, mano. Porque eu Vale, sabia é. que o cara era atormentado por espírito.
Tem relatos no próprio mangá dele. O cara começa a desenhar a parada, mas isso é suspeito. Meu Deus do céu. Eu fiquei desconfiado. Eu vou olhar Yu Yu Hakusho agora com outros olhos. Porque. Outros olhos. Mas o Aí pode existir realmente. Yu Yu Hakusho, ele foi... No mangá foi 175 capítulos. Porque é como tu falou no começo. A Shonen Jump, ela publica cada capítulo por semana. Isso. Vamos dizer, numa edição da Shonen Jump, é por exemplo um capítulo Yu Yu Hakusho, um capítulo Cavaleiro do Zodíaco. Aí aqueles mangás, aquelas histórias que fazem muito sucesso, de 2 em 2 meses, a Shonen Jump faz uma coletânea de 8, 9 ou 10 capítulos dele, compila tudo e lança uma edição solo. Isso. Daquele mangá e tudo, que nada mais é do que realmente uma coletânea que vai incluir ilustrações extras, depoimento do artista e algum materialzinho extra. Sim, essas que são os tankobons. E em 1992 ele ganhou uma adaptação em anime. Que pra mim, o Yu Yu Hakusho é de longe a melhor adaptação em anime já feita. É verdade. Porque pra quem acompanha qualquer anime de sucesso contemporaneamente, infelizmente as animações não valorizam tanto a obra original. Já existe aquele estigmatismo, não, porque é uma doença ocular, né? Mas as obras já são estigmatizadas de que sempre o livro é melhor do que o anime, né? Sim. E na literatura da mesma forma, o livro sempre é melhor do que o filme. E nos animes não é diferente. Hoje em dia, devido à questão do tempo, um anime tem que ser prolongado, esticado, e ele acaba perdendo a qualidade da história em si. Acaba ficando histórias vazias, que os telespectadores se irritam, e sem pé nem cabeça. E o Yu Yu Hakusho, cara, foi o primeiro anime que eu vi que o anime é muito bom, chega a ser melhor do que a própria obra escrita. Mas o Togashi, ele não parou no Yu Yu Hakusho. Em 1995 ele ainda lança uma ficção científica chamada Level E, que inclusive vai ser produzido um anime sobre o Level E. Na verdade, se você está ouvindo esse cast na data do lançamento, o anime já saiu. Tem um link aí no post de um trailer do Level E. E em 1998, Yoshihiro Togashi lança um mais novo sucesso, o Hunter x Hunter. Que esse pra mim é... Cara, espetacular. Esse eu não assisti, não. Esse anime é animal, cara. Tu é doido? Hunter vs Hunter, mano, pra mim é uma série que é espetacular. Pra mim é a série que o Yoshihiro Togashi coloca do lado dele de autor mais exposto, porque é uma série muito bem elaborada, tem, vamos dizer, tem cara de livro mesmo, ele cria um universo muito bem desenvolvido, com sua atmosfera própria, toda uma geografia totalmente recriada, com hábitos novos, é uma série espetacular. É muito próximo do que o Dragon Ball, o One Piece e o Naruto fizeram, né, cara? E o Togashi também tem uma outra curiosidade, que ele é casado com a Naoko Takeuchi, famosa aí pelo mangá Sailor Moon. Malandro, hein? É por isso que eu tinha visto uma foto do Yusuke segurando a... Como é o nome daquela personagem? Serena. A Serena. O Yusuke segurando a Serena com a roupa de noiva. E eu nunca entendi o porquê. E se você quiser saber como é que ele conquistou ela, a gente vai deixar aí também no post uma foto do Togashi, olhar 43. Caralho! Meu Deus! Que aí você já vai saber como é que foi o naipe que ele conquistou ela. Ai, clica aí pra ver a cara do malandro. Só mostra. Yu Yu Hakusho. No Brasil, ele foi publicado pela editora JBC entre 2002 e 2004, em 38 edições.
Já o anime, ele foi exibido 112 episódios originais no Japão pela TV Fuji entre 92 e 95. Já no Brasil, ele foi exibido aí em março de 1997 pela extinta TV Manchete. A extinta não, mas a saudosa TV Manchete. TV Manchete, cara, que saudade. Chega, o cara se lembra daquela época dourada que o cara chegava do colégio 5 horas da tarde e até às 8 ali na Manchete. É divertido demais. Era só passando Yu-Yu, Super Campeões. Mas de verdade, Theo, tu gostava ali de assistir ali a Dona Beija ali. Eu nem sei qual é. A Pantanal, né, bicho? Pantanal o cabo assistir. A Ana Raio e Zé Trovão, hein? Espera me dar uma. Deixa eu sei não. Ana Raiz é o quê? Zé Trovão, mano. Meu Deus. E uma das que eu me lembro que eu já peguei o Theo vendo naquela época era a Chica da Silva. E a Tieta do Agreste. Tieta do Agreste. Não, mas a Tieta era da Bandeirantes, eu acho. Tieta. Cara, É a Tieta não é do 2 não, animal. Eu sei, mano, que a programação da Manchete era nesse esquema, de 5 às 6, era aquela programação das crianças, né, e tal. isso. Os Passava- jogos. E já inventava com a pornografia. Não, é isso aí que eu ia dizer, eu acho que tinha um jornalzinho e tal, jornal da Manchete, sei lá o que é. Pariu, cara. Aí depois disso eu já não assistia, mas eu notava que um índice grande de coroas ali davam maior valor às novelas da Manchete. Eu tava O no peito. Porque naquela época, apesar da gente ter 8, 10 anos, o Teulus já tinha uma idade mais avançada, uns 15, 16. E a gente dizia, eita, eu vou jogar bola, mas não, mas pera aí. Já vai começar Pantanal. Pois é, mas não posso perder o episódio de hoje, porque vai acontecer um negócio interessante ali. Aí, beleza. A história do Yu Hakusho, ele gira em torno de Yusuke Urameshi, que é o personagem principal da história. Ele morre no começo da história, já pra dar o choque aí na galera que tá assistindo o anime. No primeiro capítulo. Logo na cena inicial, aliás. No anime você vai ver, você, meu irmão, será que ele morreu? Ele não morreu, não é nessa cena. Mas ele morre. Daí ele começa a imaginar como foi que ele morreu, né? Ele é aquele estilo anti-herói, ele não é aquele protagonista que chega ajudando a negada e tal, não. Ele é aquele malandrão tarja preta ali, de... Bad Boy, número 1. Quem tem Pois é. estilo. Quem tem estilo, o herói ali é o Coabra. O Yusuke Urameshi, na verdade, é um marginal, né, cara? Um Exatamente, vagabundo. mano. Ele vive... Ele é aquele cara que fuma, gazeia aula, rouba dinheiro de criancinhas. Só bons exemplos, né? Vagabundo! Ele era... Ele era como se fosse um Isaías japonês. Ele era como se fosse um Isaías mais magro ali. Ele vive se metendo em briga na rua, a mãe dele vive alcoolizada, ele vive se metendo em briga também com o arquirrival dele, que é o Coabra, que é o... Porque no Japão e nas histórias contemporâneas de colégio japonês, sempre existe uma pequena gangue no colégio e os outros colégios brigam entre si. Essas gangues, as gangues dos próximos dentro do próprio colégio. Só que o Yusuke era uma gangue de um homem só. Tem a personagenzinha que é a namoradinha do Yusuke, né? Keiko Yukimura. A Keiko se aproxima dele numa boa porque já conhece, né? Mas esse bicho não dispensa uma chance de filar a calcinha dela ali. Esse bicho levanta a saia dela na maior cara de pau. E ainda diz, tá branca, mas tá um pouquinho suja. Mano. Só que o Yusuke, ele acaba morto, né? Ele descobre que morreu e daí é que surge uma personagem que, na minha opinião, é uma das personagens mais importantes da série, que é a Botan. Na minha não é muito, não. Só que ela vem pra avisar o Yusuke que a morte dele não foi prevista pelos céus. E que não tem espaço pra ele nem no céu nem no inferno. Mas aí o Ema Dayo, como ele é bonzinho, o Ema Dayo, que já fez o papel aí de
Ema Daioh também no Dragon Ball. Ele resolve dar uma chance pro Yusuke, dando um teste de ressurreição pra ele. Quebrar o galho dos dois lados, né? Porque ficar uma alma rodando aí sem fim. É verdade. Já que o inferno e o céu tava igual o Unifor ali, 7 horas da manhã. Não, mas vale dizer que isso aí é porque ele morreu no Japão, mano. Se ele tivesse morrido no Brasil, era estilo Tropa 2, mano. Chegava o cara, meu irmão, mano, lá no céu tá lotado, mano. Vai lá pro inferno, se entende lá com o cara, que aqui não dá pra ti não. Tu não pode ficar rodando aí nessa porra e embaçando o negócio. Aí na outra cena só aparecia a Botan lá arrastando o cadáver pra área do inferno ali. Aí o Koema, cadê, mano? É a Botan, porra, mas esses filha da puta ficam jogando pra lá e pra cá. A guerra da carne. Que ele chega lá no velório dele, aí ele vê a família dele lá triste, vê a mãe dele lá chorando. A família dele de uma pessoa, né? A mãe dele. A Keiko chorando, e o Kuwabara vem chorando também, dizendo o Kuwabara que é o grande rival dele de brigas, né? Como se fosse o inimigo dele, que fica inconsolado, porque no fundo toda a rivalidade tem um tom de amizade, né? Aí tem uma galera lá do colégio, né? Aí os caras estão comemorando a morte dele. Soltando aqueles fogos de mão, né? Que tem no Japão, aqueles psh, com um bocado de serpentina. O Yusuke vendo toda aquela cena, se comove e decide fazer o teste da ressurreição. Pra pegar os caras, né? Óbvio. Pois é. Só que no mangá tem diferenças, né? No mangá ainda tem missões secundárias antes dessa missãozinha do teste da ressurreição. É exatamente, como eu tinha dito antes, porque naquele início, o objetivo do anime, eu acredito que ainda não eram grandes lutas, então era mais a redenção do personagem. Por isso que ele vai ter ainda mais umas 3 histórias que você não vê no anime. Por isso que o mangá também se torna interessante por essas pequenas histórias inéditas. Depois desse teste da ressurreição é que vem a porradaria, compadre. Exatamente. O Yu Hakusho deixa de ser uma comédia romântica, né? Pra se tornar um anime, uma história totalmente de ação. Desse comecinho até o final é ação pra dar de esmola. E diga-se de passagem, uma ação na parte do anime muito bem desenhada, muito bem roteirizada. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Beleza, o mundo espiritual ressuscitou ele. Aí o santo, beleza, ressuscitei. Ironicamente, ninguém desconfia, o cara morreu, aí no outro dia ele aparece andando, beleza. Só que o mundo espiritual pega e diz assim, meu irmão, a gente ressuscitou, né? Falou, aí, não é assim não. Pera aí, velho. Agora até pro resto da tua vida, tu vai trabalhar aqui pra gente. O cara aí pra trabalhar aí, não tá fazendo nada, viu? Escravo agora. Só o Koema assim, ei, e o que é que o Urameshi tá fazendo lá? Não, tá lendo um mangá aí. Lendo um mangá? Que pilantra, né? Bota esse bicho aí pra trabalhar, sei o quê. Daí é que começa a saga dele como detetive espiritual. Aí beleza, não, a gente ressuscita aqui o cara e tal. Aí, meu irmão, uma quadrilha, mano, rouba os artefatos desses bichos, mano. Aí eu como, meu irmão, mano, roubaram os artefatos e tal. E agora? E nisso quem arma o plano não é nem o Koema chefe não, mas é o Koema Júnior, o filho dele. Aí esse bicho desesperado, meu irmão, e agora? Se o Koro souber que levaram os tesouros, aí ele... mas já sei, mano, vou mandar aquele malandrilson lá pra recuperar os tesouros. O cara e se ele morrer, beleza. O Koema, que é um dos personagens mais cômicos da série, né, cara? O cara que acabou de chegar, né? Já é cogitado a fazer algo de suma importância, né? Daí ele vai lá aceita a missão, porque tem que aceitar, né? Na verdade, ele começou a trabalhar aí. Aí ele vai recuperar os artefatos que estão com o Gouki, o Kurama e o Riei. É porque, na verdade, a corra foi meio mal feita. Os caras disseram, rapaz, Yusuke, mano, pega lá, negado. Aí, beleza, o Yusuke tem o quê? Experiência de lutador de briga de rua, né? Sim. Mas...
Aí bota o cara, mano, pra lutar contra demônios. É claro que o cara levou um cacete federal, beleza. Ele recuperou os tesouros, mas meu irmão... Era cada luta mais impressionante que a outra, cara. Pois é, mas vamos dizer, ele ganhou de fina mesmo. Portanto, ele ganhou de mas fina. A luta que ele trava ali contra o Riei, cara, é violentíssimo. O Yusuke quase não consegue ganhar do Riei, realmente. Diga-se de passagem, o Riei luta com espada, viu? Não é na mão, não. Já começa a disparidade aí. E o Riei que vira aquele monstro, né, cara? Que nunca mais ele virou na série. Só virou uma vez na série e pronto. Aí, tanto a vitória do Yusuke foi por um triz que a rapaz do mundo espiritual pensa nisso. O cara... recuperou os tesouros, beleza, mas ele quase morreu, mano. Então, vamos inscrever ele aqui num torneio gratuito que tá rolando. Porque a gente já corta custos aqui da academia espiritual. E de quebra ele aprende alguma parada lá. Esse torneio, ele tinha mandado o Yusuke pra pegar outro demôniozão conhecido como Lando, né? O mundo espiritual não é muito diferente da polícia brasileira, né? Pois é. Porque sempre uma missão tem algum outro porém por trás, né? O cara, não, mas tu vai lá, tu treina e tal, aperfeiçoa as tuas técnicas, beleza. Mas se por um acaso, então a cor do destino, tu vê esse malaca aqui da foto, tu pega ele. Tu não deixa ele escapar com vida, não, mano. Pega ele em flagrante. Tu pode aplicar o flagrante. Para aí, malandro! Mas o torneio que introduz outro personagem importante, que é a Mestra Genkai. E essa história também introduz o Kuwabara como ajudante do Yusuke. Ele tava ali por um acaso, diga-se de passagem, né? Ele ia se consultar e tal. Viu o Yusuke lá, e como eles já tinham aquele espírito de rivalidade, ele entrou só pra provar que era mais macho do que o Yusuke, né? É verdade. Porque o Kuwabara no decorrer da série tem esses lances, né? De provar a masculinidade e tal. Pois é. Um homem não faz determinadas coisas. E o Kuwabara em si, que é o personagem cômico, né? O que dá o ar da graça na série. Nessa saga da Mestre Genkai, no anime, ele colocou vários easter eggs em um determinado episódio. Uhum. Que são easter eggs onde aparecem personagens do Street Fighter. E são personagens nítidos, cara. É o tipo da coisa que você bate e olha, vixe, meu irmão, é aquele. Sei o que, são personagens bem nítidos, não tem como errar. Eu acho que talvez seja importante citar que nas primeiras missões ele não tem nenhum poder sobrenatural, né? Tem. Aí depois é que ele desenvolve o Leigan, as Na magias verdade, mano, desde a luta dele contra o Riei, a primeira luta dele como detetive, ele já tem um Leigan, mano. Ele tem o Leigan, mas é bem limitado, né, cara? Uma coisa tipo um tiro por dia, uma parada dessa. Como ele tinha treinado lá com a Mestra Genkai nessa saga do Suzaku, o cara aparece. Pois é, depois desse diferente. torneio da Genkai é que ele ganha novas paradas lá e Ele já- sai tunado. Da saga do Suzaku é onde entra pra equipe o Kurama e o Riei. Que eles dois são libertados pra poder ajudar o Yusuke na história. Eles fazem trabalho comunitário por redução de pena ali. Que é a equipe que fica fixa até o final do anime. Yusuke, Kuwabara, Kurama e Riei. É porque nessa saga aí já começam a aparecer monstros mais bem elaborados. O Togashi começa a explorar melhor os personagens e eles como equipe, porque durante essa saga tem vários momentos que eles têm que interagir juntos para poder superar um obstáculo. Isso que valoriza a série, vamos dizer, eles separadamente são fortes, mas quando eles agem juntos, sai uma situação muito mais inovadora, muito mais apropriada para a série. Koema, ele vê aquela fitinha, né? O VHSzinho e tal. Uhum. Vixe, Tem aquela aberturazinha do Koema. Aí tem tipo um leãozinho lá, não sei o que. Aí Koema Produções. O Kuwabara é que decide aceitar a missão, né? Mas só pra você se basear, o Kuwabara tava lá no meio porque a negada do mundo espiritual é tão competente que os caras mandam um VHS pro Yusuke sem esse bicho ter videocassete.
Aí o Yusuke beleza, não dá pra me assistir, mas eu vou ali na casa do Kuwabara, que eu sei que ele tem. Eles recebem a missão pra resgatar a Yukina, né? A menina lá das neves que foi presa porque quando ela chora, ela solta pérolas. Nessa saga, o mafiosão lá, ele não conseguia mais fazer ela chorar. E aí ele chama dois vilões aí, os irmãos Toguro, e eles dois fazem ela chorar à força. Ora, capeta. O Toguro dá uma demonstração de 5% da força dele, né? Porque o poder dele é uma parada dessa, né? De aumento de força, ganho de massa muscular. É, de porcentagem, em porcentagem. Aí ele vai ficando mais bombado, e isso é o que dá a força dele. Ele pega aquele monstrão lá que tá preso, né? Que parte no meio, cara, aquele monstro. Puta que pariu. Só dá uma usada. Se você quiser ter uma mentalização da cena, no cast passado, o Babal dá uma explicação de como é o soco gangueiro, né? É. Aí o que o Toguro faz é exatamente isso. Mas depois dessa saga aí da Yukina, é o que vem as revelações ali. Na verdade, tudo era uma falcatrua. Daí o Toguro, ele vai chamar o Yusuke pra um torneio. Não, mas pera aí, mas eles resgatam a Yukina? Resgatam. Ainda bem, né? Daí vem a saga ali do Toguro, que é pra mim é uma das minhas preferidas, que ele vai chamar o Yusuke ali pra um torneio. Aí ele diz: meu irmão, se tu não aceitar, eu te mato agora. E se tu aceitar, eu te mato lá no torneio. Ei, Manel, se um cara dissesse, mano, tu, como é que se diz? Aliás, esse cara diz, Manel, ou tu morre agora ou tu participa de um torneio e morre depois. Tu escolheria o quê? Morrer participando até a morte. Tu preferia morrer do que perder a vida, né? A saga do torneio é uma das sagas que eu acho uma das melhores sagas do anime. É porque, assim, nada melhor do que pra um anime de lutas, onde o foco principal é as lutas, do que ter uma pancadaria aberta, né? Sim. Os caras tudo se degladiando, exatamente. E vale ressaltar isso, porque naqueles bons tempos, a censura ainda não era tão em cima, né? Então, podiam ter cenas de sangue, de massacre, nego sendo esquartejado e tudo. Isso às 5 horas da tarde, que era beleza. A saga do torneio, que tem várias diferenças também, né? Com o mangá. Cara, eu que li o mangá, na verdade, como eu acho que todo mundo, eu assisti primeiro o anime, porque enfim, foi um grande sucesso no passado, e depois fui ler o mangá. Aí beleza, eu fui na maior expectativa do mundo, mano, pra saga do Torneio das Trevas, né? Sim. Aí beleza, o meu irmão é agora e tal. Só que é o que eu disse, mano, o Yu Yu é um dos poucos casos em que o anime supera o mangá, cara. Porque o mangá, as lutas em si são boas, não deixam de ser ruins. A narrativa é boa e tal. Só que o anime, mano, é muito superior. Tipo, eu acho que o mangá do Torneio das Trevas se passa em uns 6 mangás, estourando, é uma coisa bem rápida até e tal. Mas tu sabe que o Yoshihiro Togashi, ele é conhecido pelos fãs por ser preguiçoso. Eu tenho umas histórias tristes, porque é o que eu digo pra todo mundo. Eu recomendo muito que o pessoal assista, leia o Hunter vs Hunter. Só que ultimamente, mano, o mangá tá parado justamente por isso, porque o cara não quer desenhar. Esse bicho, pois mano, o cara vai nessa e tal. Aí não, mas agora eu vou começar. Esse bicho olha pro Dragon Quest dele aí, vixe, meu irmão, Dragon Quest, né? Tem que evoluir a memória. Aí não, mano, jogar só uma horinha aqui eu começo. Aí vai nessa putaria, termina um dia, o mangá não sai. Cara, tem alguns capítulos do mangá 25 e o 26 do Hunter vs Hunter, mamá, que você vê que o cara desenhou de má vontade, mano. O cara não traçou nem aqueles bolsozinhos, aquele esqueleto pra poder definir um personagem. O cara só saiu tacando rabisco e tal, cara. Meu irmão, acho que isso aqui é um boneco, uma árvore, sei lá o que é essa viagem. Tem histórias ali, por exemplo, algumas lutas do Riei, que se fosse adaptar direto do mangá pro anime, a luta duraria só 10 segundos ali. Mas eu acho que no caso do Yu Hakusho, não foi uma questão de preguiça, foi uma questão do que o autor achou melhor mesmo, porque eu imagino também que na época do Yu Yu, no Torneio das Trevas principalmente, foi o maior auge do Yoshihiro Togashi.
era aquela expectativa grande, todo mundo de olho no mangá dele, e o cara ainda não tava milionário, né, do jeito que tá hoje, mas realmente a equipe de produção do anime que no meu ver se superou, porque ficou realmente uma obra fenomenal. O Torneio das Trevas vale muito mais a pena você assistir o anime, na minha opinião. Com certeza, cara. O Torneio das Trevas é uma das melhores sagas que tem do Yu Yu Hakusho. Porque aí também vai um mérito para a criatividade do Togashi, porque o torneio era dividido em equipes de 5 componentes, né? Sim. E toda a equipe nova que aparecia, cara, os componentes eram muito mais originais, eram realmente inimigos cativantes, daquele que você vê assim, vixe, meu irmão, se esse cara aí entrasse pra equipe era uma aquisição boa e tal. Era realmente personagens muito interessantes que ele criou pra essa série. Pois é, e na época que o Yu Yu Hakusho ele tava passando lá no Japão, não sei se vocês sabem, mas quem tava no auge ali era o Dragon Ball, né? Tava passando. Pra variar, né? Pois é. Na verdade, tudo que rolou de 86 até 94 é Dragon Ball, mano. Aí na época que Dragon Ball, nunca peguei gosto pelo esse negócio, mano. Sou mais Yu Yu 10 vezes do que o Dragon Ball. Já tava subindo a audiência do Yu Yu Hakusho. E diversas vezes ele superou o Dragon Ball. Ele ficou em primeiro lugar e o Dragon Ball ficou em segundo. Inclusive tem uma foto pra comemorar essa vitória aí em cima do Dragon Ball. O Togashi ele fez uma ilustraçãozinha com os 4 personagens do Yu Yu Hakusho dançando em cima do cadáver do Goku. Ele segurando a esfera número 4 do Dragon Ball. Eu dizer que era massa se esses bichos estivessem dançando em cima do túmulo de alguém ali. Não, agora só um parênteses que eu me lembro, na época do Yu Yu Hakusho, quando o Yu Yu Hakusho saiu, quem é mais novo não vai entender muito bem, mas naquela época não tinha internet e não tinha muita divulgação de informações e tal, e por revistas, eu pelo menos já conheci o Dragon Ball, já sabia como eram as sagas, né? E toda a vida existiu revistas de anime, né? Aquelas revistinhas que davam uma matéria de um anime que tá bombando no Japão, e os caras saíam tacando fotos aleatórias, né? Eu me lembro, mano, que tem uma foto lá, que é tipo o Yusuke concentrando um Leigan, e em cima o resto do pessoal da série tipo pulando. Só que o cara fez um efeito luminoso, mano, que o cabelo do Yusuke ficou dourado, mano. Aí eu olhei assim, vixe, meu irmão, esse bicho aí também vira Super Saiyajin, mano. Essa foto aí a gente também vai botar. Clique aí embaixo e você vai conferir a foto que me iludiu ao ponto de acreditar que o Yusuke poderia virar Super Saiyajin. Essa foto é uma das fotos que era da saga do Sensui, né? Que é depois do Torneio das Trevas. Isso, exatamente. Cara, essa saga do Sensui é animal demais também, cara. É de a verdade, mas tu também caiu, mano, nessa parada aí da Yusuke Super Saiyajin. Tu já pegou qual era a foto de cabeça? Pois é. O anime introduziu um personagem que pra mim sim, ao invés da Botan, é um personagem bem mais significativo na história, que é o Demônio Jorge, mano. Caralho, viu? O Demônio Jorge, mano, e o Koema, mano, esses bichos fazem uma dupla de comédia, mano, da melhor qualidade, mano. Tem cena desses dois malucos, mano, que você chora de rir só na interpretação deles dois, mano. Pois é, vai pra lá, chupa cabra. E daí? Não. Eles dois são muito engraçados, a atuação deles. E o Jorge, que é um baita empresário, né, no mundo espiritual. Depois você que acompanha a série, você vai saber o destino do Jorge. Não se confie pelos cabelos loiros dele, ele é muito mais do que aquilo. A saga do Sensui, ela deixa de ter um tom cômico pra ter um tom mais adulto. Bem mais adulto. E o Yusuke começa como uma criança, né? E ele vai crescendo no decorrer da série. Ele começa com 14 anos, né? A série. De repente você vê lá o Yusuke tá grande e tal. Fazendo a barba já. O crescimento do Yusuke, ele é tão sutil de um jeito que você nem percebe. É porque é aquela coisa também, mano. O Yu Yu Hakusho foi uma coisa que fez tanta parte
da vida das pessoas daquela época, que tipo, o cara diariamente tava vendo ali o Yusuke. Aí é aquele crescimento tipo de irmão mesmo. O cara vê o cara ali todo dia e tal, aí só percebe nesse intervalo de grande mesmo. Vixe, mano, tu cresceu, não foi? As vitaminas aí e tal. Mas não foi igual o Dragon Ball, porque o Dragon Ball ele começou pequeno, aí de repente ele já tava grande na série Z. Não, e o Hakusho ele foi aquela coisa bem sutil. Quando você percebeu, vixe, o Yusuke já tá assim. E o Sensui, que é um dos vilões mais... O maior vilão até então, que era o Toguro, era baseado na força bruta, né? E o Sensui, ele já tinha, além de força bruta e uma grande força espiritual, ele ainda tinha uma experiência de combates absurda, né? O Sensui, ele também era um detetive espiritual, né? Assim como o Yusuke é. Só que o Sensui tinha um lance dele ser tipo o escolhido, não era não? Dos detetives espirituais. É um ex-detetive, não? Ele era uma parada dessa, mas ele tinha ficado com raiva, alguma coisa do Heikai. Ele prendia os monstros e ele descobriu o que é que acontecia com os monstros lá na prisão. Na verdade, mano, acho que ele enlouqueceu pela crueldade que os monstros tinham em cima. Ele foi tipo perdendo fé nas coisas, porque os monstros, os demônios, eles eram tão desumanos de um jeito, mano, que ele também era meio azarado, mano. Ele era o tipo daquele cara que ele ia dar uma batida, na hora que ele chutava a porta, mano, na hora que o demônio tava esmagando o crânio de um humano, aí ele visualizava tudo ao vivo, mano. Aí o cara, puta que pariu. Aí ele, bora, vagabundo, mão na cabeça, o chão empossado e tal, o corpo do cara ainda se batendo lá no chão. E ele dava azar, era sempre assim, mano. Na hora que o demônio tava decepando a cabeça de alguém, ele, polícia, não sei o que. Aí, vixe, aí só escutava o barulho da cabeça rolando ali pro pé dele e tal. Aí, devido ter esse azar de sempre presenciar as desgraças, aí esse bicho foi perdendo a fé. E ele criou também, tipo, os 7 personalidades, né? Não foi nem os 7. Ele criou tipo um lance de toque, que ele queria ser mais forte, né? Uma parada dessa. Ele, não, tô muito fraco, preciso ser mais forte. Tipo, por causa dessa parada, sempre que ele dava uma batida espiritual lá em cima dos malandros, esse bicho sempre chegava um pouco tarde ali. O primeiro episódio que eu assisti foi a luta do Yusuke contra o Sensui, lá na frente mesmo. Caramba. Eu comecei a assistir o Yu Hakusho exatamente, eu me lembro até hoje, no segundo episódio, Kurama versus Toya, no Torneio das Trevas. E eu achava legal, mancho, o Yu Hakusho, porque, como é que se diz, pra mim, é o que eu tinha na minha mente. Eu era pivete na época, ele era o anime de episódios sequenciais, porque naquela época o cara é acostumado a assistir só o Animaniacs, Tiny Toons, que era só episódio cortado. E o Yu Yu não, você tinha que assistir um episódio após o outro, né, pra poder acompanhar a série. Sim. E eu me lembro, cara, como se fosse hoje, que quando eu assisti tal, a música de encerramento, mano, me marcou, mano. Porque a música era muito massa, então era uma musiquinha que você ficava instigado a querer assistir depois, aí. Pois é. Aí eu, vixe mesmo, essa música é massa. Amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui só pra assistir essa parada. E tu, Theo, qual foi o primeiro episódio que tu assistiu? Deixa eu lembrar aqui, eu tô tentando lembrar enquanto vocês falam. O primeiro mesmo é complicado lembrar, viu? Porque tu tava bêbado, né, nesse dia e tal. Mas eu me lembro que tu deve ter pegado do começo. Porque eu me lembro que quando tu começou a fumar, mano, o pessoal diz, mas por que tu fuma, não sei o que, você dá câncer, tu não. Tu já viu o Yu Yu ali? Aí eu quero não, o Suki fumava também. Vixe, é mesmo. O dublador do Kurama, ele fez também no original japonês. O mesmo dublador do Kurama é o mesmo cara que faz o Kenshin na série do Rurouni Kenshin. Na verdade, vai uma revelação maior, porque o mesmo cara que faz o Kurama e faz o Rurouni Kenshin é uma mulher, mano. Caralho, que bicho é mesmo. Não, mas eu assisti pelos começos, eu não lembro qual exatamente, mas... O Cavaleiros eu me lembro que eu peguei do começo, primeiro episódio. Na verdade, Cavaleiros, eu acho que eu só não assisti os episódios, todos que passaram,
Tipo, em dia que o cara tava chovendo, tinha que fazer alguma coisa de manhã, mas tu é doido, mano. De manhã e de 5 às 6, mano, era sagrado, mano. Aí eu me lembro também que eu gravei os episódios tudinho do Yu Yu Hakusho em fitas VHS. Aí começa a tocar a musiquinha do Bruce Banner pedindo carona ali. Em casa tinha dessas aí também, mas eu não gravei não. Como a fita tinha esse problema, né? Mas as fitas ali mofaram ali, aí eu perdi os episódios do Yu Yu tudinho. Não foi assim não. Que eu me lembro, uma história que reza a lenda foi uma parada dessa. Tu tinha as fitas gravadas e tal. Um marco. Aí quando de repente começou a rolar a moda Pokémon. Sim. Aí não foi essa história não, mas que tu gravou os Pokémon tudinho por cima do Yu Yu. Aí, meu irmão, lembrei agora. Caralho, não vamos falar disso não, por essa parte aí. É melhor perder mesmo, né? Mofar. Meu Deus do céu. Porque o triste que eu penso é isso, mano. Porque mofa. Agora o cara perder o Yu com aquela imagenzinha chuviscada e o logo da manchete pra gravar o Pokémon, que é foda, mano. Puta que pariu. Porque tem essa daí também. Eu prefiro muito mais a versão da manchete, mano. Porque é aquela imagenzinha já escura e tal. Sim, mas tu tinha o completo da manchete, ó. Tinha. Tu conseguiu gravar todos da manchete? Com dificuldades, mas consegui. Porque o massa, mano, das fitas originais da manchete, que tinha aquela parada que de vez em quando o cara pegava uma parte da comercial da Facas Guinzo, né? Do Love Songs. Meu Deus. E daquela parada de polidor de carro de 70 conto. Aquele que era preto. Que era o polidor que fazia milagres ali no carro e tal. Que você pole o carro e deixa ele brilhar. Pois é, o que eu achava bom dos VHS é isso. Que de vez em quando você pegava uma parte perdida ali de quem gravou e tal. Um bloco ou outro. Porque isso aí também era folclórico, né? Quando a gente gravava, o cara quando tava perto de terminar e tal, o cara ficava tenso, né? Com o botão do pause ali, justamente pra não perder nada da fita. Pois é. Se você pensar bem, a saga do Sensui nada mais nada mais nada menos do que uns caras querendo abrir um buraco, né? Pois é. Aí beleza. Buraco negro ainda mais. Pois é, um buraco negro. Aí como é que diz? Submundo lá. Agora a saga dos Três Reis, mano, eu acho muito bom em si, porque quando você vai acompanhando o Yu Yu Hakusho, a série é tão boa, mano, mas tão boa de um jeito que você só pensa no futuro. Você, meu irmão, eles estão ficando fortes. E é sempre esse lance, vixe, meu irmão, amanhã eles vão enfrentar um cara mais forte e você meio que se esquece de saber o passado dos caras, né? E essa saga é onde conta tudo, cara. Exatamente, é onde conta o passado, o presente e o futuro dos personagens. E o Kohabra que se ausenta totalmente nessa parte, né? Não, mas é justificável, porque nessa saga aí o Kohabra está estudando pro vestibular. Porque, enfim, o cara se tocou. Ele, meu irmão, esse negócio de lutador mega f*** não dá pra mim e tal. Eu vou estudar aqui, garantir o meu futuro, que ninguém sabe o dia de amanhã, né? Vai que esse negócio de... Eu me lembro de algumas cenas, a irmã dele trazendo comida no quarto dele, porque ele tá estudando, né? Pois é, mas o cara é estudioso, mano. O cara diz, vixe, meu irmão, Kohabra, esse bicho vai dar pra pedreiro, né? Não sei o quê. O bicho é todo ignorante, fala errado ali. E no mangá que foi totalmente zoada, né, cara? Essa saga aí do Makai. Meu irmão, mano, agora a saga do Makai foi uma coisa que é do cara chorar no mangá, mano. Porque meu Deus do céu, cara. O Torneio das Trevas, mano, foi incrível. Tipo, no mangá, as lutas são bem curtas, sabe? Mas pelo menos você ainda vê aquelas cenas principais que no anime são fantásticas. Agora, no torneio do Makai, mano, meu irmão, não existe as lutas, mano. Tem que abrir uma observação aí que Makai quer dizer submundo, né? Makai é o mundo das trevas. Pois é, pra quem não sabe. Não, mas fica redundante o cara dizer o torneio do mundo das trevas e o cara traduzir o Makai. Não, mas é o torneio do mundo das trevas 2, né? Não, mano. Explicar o que quer dizer Makai, entendeu?
Não, mas vai confundir os ouvintes, da putaria é Macai e pronto, mano. O cara quiser ir atrás, ele bota no Google, mano. Sim. Pois vai. E Pois é. E essa saga do Makai é legal por causa disso, porque vai mostrar a origem secreta do Yusuke, Kurama, Riei. que o passado do Riei é impressionante, cara. Eu acho muito. A história do Riei acontece justamente quando ele é convidado para ir pro mundo das trevas em convite daquela. Ele é convidado em um capítulo, no próximo já aparece a luta dele lá com o garotão da lâmina lá da espada, que foi doutor espiritual. Justamente. Narrativa zona impressionante aí do Manel. E o Kurama, que é convidado pelo Yomi, né, cara? Que é um elfo, será? E o Uramesh pelo Reizen. É, porque tem uma historinha lá que o Makai tem tipo 3 organizações que são tipo o tripé que mantém o tipo equilíbrio do Makai, porque o Makai é composto só dos demôniozão mais fodas e tal, aquela galera que é carne de pescoço, que mata sorrindo ali. O Makai seria uma versão animada do Bom Jardim. Os ouvintes do Bom Jardim vão se sentir ofendidos aí, vão atrás da gente. Vai atrás do endereço do Neto aí. Só outro. E no torneio do Se fosse eu ficava com medo, né? No torneio do Makai tem uma luta do Yusuke contra o Yomi, que no anime ele solta um monte de Leigan. Na época que passou na manchete eu contei quantos Leigan o Yusuke deu naquela cena. E essa daí vai ser a nossa primeira gincana cultural. Quantos Leigans o Yusuke deu? Mandem e-mails. É azilacash@azileitor.com.br. Os ganhadores vão ganhar direito a ele, mais 3 convidados para um corujão na Telus Lan House, com todas as despesas pagas, e direito a um galeto e 2 quentinhas de baião. Tem outras curiosidades também do Yu Hakusho, cara, que as músicas do Yu Hakusho eram muito boas. E Isso, corre na verdade. na cidade grande, tanta gente passa, estamos só. O vento sopra, o vento e fecha, uma lembrança sua, estamos só. Já nem sei dizer qual desses lugares me dói mais, mas sei me decidir, porque cresci, tão forte, estou pronto a lutar. Continua. Tá bom. O resto da música vocês saberão quando ouvir aí, clique abaixo. Na verdade, a dublagem em si do Yu Hakusho ficou muito boa, cara. É a melhor dublagem que eu já ouvi pra um anime. Ficou, vamos dizer, as adaptações que os caras usaram ficaram muito boas. Ficou muito contemporâneo pra época. Você ouvia e se identificava totalmente com a história. Cara, porque os personagens do Yu Hakusho, o Yusuke, por exemplo, ele não parecia um japonês, ele parecia um brasileiro, porque ele falava gírias do Brasil na época. Ah, se aquela camisa dele ele usasse desabotoada e com um cordãozinho dourado, mas ele era carioca. Eu relacionei os personagens do Yu Hakusho como sendo o Yusuke seria o carioca, né, o malandrão e tal. O Kurama é o gaúcho. Eu diria que o Riei era o nordestino, mano, porque o nordestino tem a fama de andar com uma peixeira ali. E os nordestinos são os mais ignorantes, mano, esses bichos. E até porque, mano, dos personagens do Yu Hakusho, o Riei tem a maior cabeça, mano. Aí isso aí já denunciava. É verdade. Por isso que ele usava o cabelo meio pra cima ali, pra disfarçar e tal. E o Coabra seria o quê? Esse bicho seria o carioca. O São Paulino, só pra diferenciar. Aí é o que eu disse, devido a essa dublagem espetacular, se refletiu na música, porque as músicas originais do Yu Hakusho já são muito boas, e a dublagem que fizeram delas só acrescentou à série, é fenomenal as músicas. E pra quem não sabe, o produtor das músicas do Yu Hakusho era o Luiz Schiavon, cara.
que é um dos tecladistas aí da banda RPM. Foi não, mas é o mesmo esquiavão do Faustão. É, estou dizendo. Meu irmão, mano. E eu dizia altas piadinhas no domingo com esse maluco, mano. Não sabia que ele que foi o... Pra você ver, né? Tá aí, mas esse bicho aí subiu no meu conceito. Mas até porque o Faustão também desmoraliza todo mundo que trabalha com ele, né? Tá percebendo? Esse bicho não trata ninguém de igual pra igual. Todo mundo ele conta uma piadinha. Pra começar, o nome do programa dele, né? É o Domingão do Faustão. O programa é dele só. E pronto, acabou. E ele ele é o dono do domingo, né? Esse bicho pegou pra ele, botou debaixo do braço e não solta mais. Mas... voltando ao Yu Yu, né? A dublagem do Yu Hakusho, a dublagem também foi um ponto forte, cara, porque você tem aí caras famosíssimos aí dublando o Yu Hakusho que se desenvolveram no decorrer da carreira deles. Mas o Seu Peru ele dublou? Não que eu me lembro não. Ah. Mas eu me lembro que o Yusuke, ele foi dublado pelo Marco Ribeiro aqui no Brasil, que é o dublador. Quem? O Marco Ribeiro. Ah, meu Marquinhos, né? Que ele faz a voz oficial aí do Tom Hanks, mano. É não, mano. Tô dizendo, cara. E o Hakusho é equipe de peso. E o Riei, quem faz a voz do Riei no Brasil é o Cristiano Torreão. Que ele... Cristiano o quê, mano? Cristiano Torreão. E... Ah, pensou, mano? Tu na escola, professor Manuel, Chiquinho, Torreão. Torreão. Coitado, viu, mas esse bicho aí, mano. Mas o Cristiano Torreão, ele dubla... ele é a voz oficial do Leonardo DiCaprio, cara. Sim, aí tu quer me dizer que eu assistindo Tom Hanks e assistindo Yu Hakusho é a mesma voz, é do Yusuke Urameshi, é? É, sim. Tava tentando puxar pela memória se eu já tinha ouvido a voz do Yusuke fora do Yu Hakusho. E o Tom Hanks, eu não sei, eu teria que assistir agora algum filme do Tom Hanks pra correlacionar. Mas tu assiste, cara, tu pega o Forrest Gump e aí compara com o Yu Hakusho pra ver. Se bem que eu tô tentando relembrar, realmente tem alguma similaridade. Estou puxando aqui pela memória. Mas é ele, cara. No Náufrago ali, vê. Agora a pergunta que não quer calar, mas quem é que dublava o Coabra, mano? Coabra, ele é o José Luiz Barreto. Ah, mano, o José Luiz Barreto, o dono do cartório, né? O Marcas e Patentes, né? Mas o José Luiz Barreto, ele dublou recentemente o A Procura da Felicidade. Ele é que faz o Will Smith nesse filme. Coitado, viu, mancho? O cara depois do Yu Yu só veio trabalhar agora. Não, mas ele fez outros personagens também. Tá com pena do cara, mano, bicho. Pô, porque isso é uma parada que traumatizava o cara, mano. O cara passar 20 anos afastado da dublagem pra um personagem que não foi bem. Ele faz o Dexter também, do Laboratório de Dexter. Ah, mas então o cara se fez aí, enricou. Se bem que são vozes bem distintas, viu? A do Coabra pra do Dexter, que a do Dexter é bem fininha, né, e tal. Pois é. Pois é, eu já ia dizer, bem fininha. E o Kurama, a voz do Kurama, que é a do Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro, ele dublou... Tu tava esperando alguma piadinha com o Ribeiro, do Ribeiro versus... né? Ele já fez alguns personagens com Jim Carrey, já fez Brad Pitt, já fez Keanu Reeves em alguns filmes. O cara que dubla o Koema, o Peterson Adriano, ele dublou o Bart Simpson na primeira voz dele. Se ele dublou o Bart Simpson na primeira voz dele, ele também dublou aquele gordinho dos Goonies. Pois é. E aí agora vai a verdadeira promoção cultural, que você vai ganhar o passe VIP pra Telus Lan House. Você vai poder entrar na Telus Lan House a qualquer hora do dia, da noite, sem pagar absolutamente nada. O primeiro leitor, o primeiro ouvinte que enviar pra gente quem era o dublador do Demônio Jorge vai estar ganhando esse passaporte aí vitalício pra Telus Lan House. Nossa senhora.
senhora. Agora tem um ponto também, que é o... Não sei se tu pesquisou isso aí, o Hakusho nas Filipinas. Ele foi totalmente zoado, cara. Por quê, mano? Mudaram o nome dos personagens. O Yusuke, ele ficou conhecido como Eugene ali no... O Kuwabara como Alfred. Alfred? Alfred. O Riei ficou como Vincent. Mas o Riei como Vincent é até entendível. Kurama também foi zoado, porque confundiram o cara com a mulher e era... Ficou... Que sacanagem, mano. O cara tão másculo, mas fizeram isso aí de putaria, eu acho. E aí ficou como Denise e o Kurama. Tarukani aqui no Yu Hakusho, ele ficou conhecido como Dom Paquito. Dom Paquito? Oi. Dom Paquito. E eu fiquei curioso pelo Toguro, mano. Como será que ele foi chamado? Toguro é o Taguro. Sei não, mano. Não, mas decepcionou, mano. Os caras tiveram uma criatividade monstruosa ali. Aí dá fé, vixe, meu irmão, esse cara, não, mas como é o nome dele? Toguro, mano, bota Taguro aí que tá bom. A Botan ficou como Charlene, a Keiko ficou como Jenny, o Suzaku ficou como Lazarus. Puxa aí, Lázaro. A Yokina ficou como Micaela. Meu irmão, foi totalmente zoada, cara. Que pariu, meu irmão. Parabéns pras Filipinas. Mas eu acho uma coisa, só em ter sido exibido e o Hakusho nas Filipinas já é um grande progresso. Independente de como foi que dublaram ou não, os caras já têm mérito. A mestra Genkai confundiram ela com um homem e ficou o Jeremias. Essa foi cruel, ó. Jeremias foi cruel, ó. Pariu, Jeremias. Estaria. Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai. Tudo que eu preciso é ter vento sopre enquanto a chuva cai. Me leve pra longe esse sonho. Nem que o vento sopre enquanto a chuva cai. Tudo que eu preciso é ter você. Venha conosco, venha conosco, venha conosco, venha conosco. Hasta la vista, baby.